Olá, olá comandantes, bem-vindos a bordo do Boeing Stratofreighter, assim é que é, ou o Boeing C-97. Este vai ser provavelmente um dos maiores, se não o maior avião que eu vou mostrar aqui neste show-off de freeware para o Flight Simulator. É um avião enorme, ok? Há várias versões deste avião e há várias versões deste avião também aqui para o FSX. No pack que eu depois vou pôr na descrição tem lá também a versão, este aqui é o Military Airlift Command, mas tem lá também a versão de tanque de combustível, entre outras. Bem, vamos aqui para o cockpit virtual. Cockpit virtual também muito bem feito, ok? Isto é assim o mesmo estilo dos aviões do Milton Shoop, e é porque alguma parte da equipa que fez esses aviões também fez este avião aqui. É um avião que, apesar de ser bastante grande, não é assim tão difícil de voar como isso. Como podem ver aqui, os controles são bastante simples. Bem, vamos lá pô-lo a voar. Isto se calhar vai ser um bocadinho difícil porque eu esqueci-me de tirar combustível. Portanto, nós vamos levantar voo aqui com os tanques de combustível completamente cheios. Mas nós que hoje estamos aqui no aeroporto de Charles de Gaulle, em Paris, por isso vamos ter aqui uma grande pista de aterragem. Nós não estamos aqui por nenhuma razão em especial. Aliás, eu queria mostrar outro avião, mas não o consegui pôr a trabalhar, portanto se calhar vai ficar para a próxima semana. E era um avião francês, e por isso é que eu vim para aqui. Mas pronto, este aqui é um bocadinho mais fácil de pôr a trabalhar. Vamos lá então ver se a gente consegue levantar voo aqui com o avião completamente cheio. Já vamos ali a 100, eu acho que isto é 100 nós, agora vamos cá ver, airspeed está em nós, exatamente. Eu esqueci-me de ver qual é que era a velocidade para rodar aqui o manche, portanto a gente vai continuar mais um bocadinho. Já estamos no verde, portanto eu diria que podemos começar a levantar aqui o nariz. Ok, até descolou bem. Vamos então trazer aqui o trem de aterragem cá para dentro. Ok, vamos voltar lá para dentro, porque eu quero ver se a gente está a subir ou a descer. Vamos também tirar daqui os flaps. E vamos agora começar aqui com a aceleração, a pôr isto no verde e tal. Este avião que tem 4 motores, ele já está a querer baixar aqui o nariz, mas a velocidade está ok. É assim, este avião nota-se bem quando a gente o está a pilotar que é um avião pesado, ok? Isto não é um Cessnazito, isto é um avião como deve ser. E quem fez este avião para o FSX realmente teve isso em conta. Vocês têm a mesma sensação que estão aqui a pilotar um monstro, entre aspas, porque isto é um peso pesado da aviação. Ok, enquanto o avião segue aqui, este é o avião da Boeing, não é? Não o K, é o C-97. Eles que foram produzidas no total 888 unidades, em muitas variantes. Isto foi entre 1944, portanto mesmo ali no final da Segunda Guerra Mundial, e 1952, que é o início da Guerra Fria. Cada unidade custava cerca de 1,2 milhões de dólares, o que já era muito, mas muito dinheiro para aquela época, não é? Eles que foram usados, entre outros cenários, na Guerra Civil da Nigéria. Não sei se recordam, havia aquele problema no Biafra, que foi independente ali durante alguns tempos. Também foi usado no chamado Berlin Airlift, quando foi preciso fazer umas retiradas de emergência de Berlim, que na altura da Guerra Fria era uma cidade dividida e no meio do bloco de leste. Em termos de utilizadores deste avião, 3 utilizadores principais, todos militares. O primeiro, claro, a Força Aérea dos Estados Unidos, mas também a Força Aérea Espanhola e a Força Aérea Israelita ou israelense
também usou este avião. O que é compreensível porque isto não era um avião que estava à altura de todas as bolsas naquela altura, não é? De todas as carteiras. Teve também alguns operadores civis, entre os quais a Ball Air, Berlin Airlift Historical Foundation, a Fundação para Airborne Relief dos Estados Unidos, Hawkins and Powers Aviation e a Zentop Air Transport. Portanto, eu estou a gravar isto aqui, estou um bocado constipado. Bem, há ainda alguns aviões que sobreviveram e que podem ser visitados. Está mesmo mal. Bem, um em Israel e vários nos Estados Unidos, em vários pontos do país, que podem ser visitados em museus dedicados ao tema da aviação. É um avião muito bem construído aqui por dentro. Tem um cockpit bastante simples, mas bastante eficaz e que o torna também bastante fácil de pilotar. Vamos lá ver então o que é que ele faz. Shift 1, não tem nada. Shift 2 também não. Vamos aqui para o Shift 4. Tem aqui aquele piloto automático do género do DC-3 que eu já mostrei aqui. Portanto, vejam aí na lista de reprodução o DC-3 como é que se voa aqui em piloto automático. Portanto, isto tudo o que vocês têm aqui no Shift 4 também. Portanto, isto ajuda bastante a voar, inclusive a luzes e tudo. Ok, Shift 5 não tem nada, Shift 6 também não, ok. Shift 7 tem o GPS, Shift 9 ele dizia ali que tem o Start Icon, mas parece que não está a fazer nada. Shift 9, ok. Shift 10, Shift F10 tem então aqui a checklist genérica para vocês saberem como é que se começam aqui os motores, e depois tem aqui todas as velocidades também. Ok, e é isso, eu vou parar aqui o vídeo porque já me está aqui a faltar a voz, mas este é um avião, se vocês quiserem, até para o FS Economy, podem usar para fazer aqueles transportes de grandes dimensões. Só tem um pequeno senão, é que gasta muito combustível e é um avião extremamente caro de voar, ok, e caro de comprar também, em comparação com aviões mais modernos que conseguem levantar aqui uma carga muito pesada, gastando muito menos combustível. Isto é um avião feito nos anos 40 e 50, portanto tem que ter isso em conta, mas quem gosta de aviões assim antigos como eu, vai de certeza gostar de voar este. Portanto, links na descrição como sempre, deixem-me o like se gostaram do vídeo, comentem aí o que tiverem a comentar, e até à próxima semana, onde vamos mostrar mais um freeware para o Flight Simulator.